Olá, meu nome é Gustavo Scaranello, eu sou músico profissional, guitarrista e violonista e hoje eu vou apresentar esse instrumento aqui para vocês, que é a guitarra elétrica, ok? Bom, minha carreira começou quando eu ainda era muito jovem, eu comecei a estudar música com 4 anos de idade, aos 12, 13 anos de idade eu já estava dando algumas aulas, resolvi me profissionalizar, me formei em música popular pela Universidade Estadual de Campinas. Desde então tenho atuado em diversos projetos de diversos gêneros diferentes, inclusive na orquestra rock. A história desse instrumento ela é bastante longa, apesar dessa versão desse instrumento ser relativamente recente. A gente tem mais de 5.000 anos de história, né, para chegar até o instrumento dessa forma como ele é hoje, tá? Mas para encurtar um pouquinho essa história, a gente pode considerar que a guitarra elétrica ela surgiu por volta dos anos 30 e com a colocação de captadores em instrumentos muito parecidos com esse outro instrumento aqui. Essa é uma guitarra que tem uma caixa acústica, então ela tem um som acústico bastante pronunciado, ok? E você tem a captação responsável por enviar esse sinal para um amplificador que vai amplificar esse sinal, e isso que faz com que esse instrumento seja considerado um instrumento elétrico, certo? No final dos anos 40, início dos anos 50, surgiram as primeiras guitarras sólidas. Eram instrumentos que tinham uma sonoridade acústica muito mais baixa, ok? Mas pelo fato de serem instrumentos elétricos com essa captação, isso não era tão problemático, porque a gente podia amplificar através dos amplificadores, né? A sonoridade desse instrumento, então, é muito mais baixa que aquele outro que eu demonstrei. Você tem um som bastante tímido enquanto ele não estiver plugado. Pelo fato de ser um instrumento elétrico e depender dos captadores para enviar esse sinal para um amplificador que vai possibilitar a amplificação do som para a audição de um grande número de pessoas, seja numa situação ao vivo ou até mesmo para gravação, a gente tem a possibilidade de moldar esse timbre, o som do instrumento, de diversas formas. Então vocês vão ouvir agora o som desse instrumento, o som limpo desse instrumento, como a gente costuma chamar, certo? Assim. Muito parecido com o som de um violão, por exemplo, né? Muito próximo da sonoridade natural dele. Ok? E a gente vai ouvir com talvez seja o efeito mais importante para o uso desse instrumento no rock, que é o que a gente chama de distorção. A distorção é gerada através do amplificador quando a gente eleva bastante o sinal e satura esse sinal, ou a gente pode utilizar outros recursos que são os pedais, como esse daqui, por exemplo, que é um exemplo de pedal de overdrive, que tem justamente o efeito de saturar o sinal e transformar o som da guitarra em algo bastante diferente que eu vou mostrar para vocês agora. Então o som muda muito quando a gente tem a distorção ou quando a gente tem o que a gente chama de som limpo, certo? Mais uma vez a diferença entre os dois. Você tem para esses diferentes timbres, diferentes usos do instrumento. Então, quando esse instrumento surgiu, a guitarra elétrica surgiu lá pelos anos 30, as pessoas não tinham esses efeitos todos disponíveis hoje. Inclusive, essas ideias elas foram aparecendo ao longo do tempo, conforme os instrumentos foram se modernizando e as possibilidades de trabalhar com diferentes timbres foram aparecendo, ok? Nos anos 50, com a guitarra sólida, esse instrumento parou de gerar microfonia, que era uma coisa bastante comum, né, no instrumento acústico, e ele possibilitou inclusive um aumento do ganho e gerar uma sonoridade bastante mais agressiva até para a guitarra. E isso foi super importante porque, de certa forma, isso moldou a música que utilizava a guitarra naquela época. Então você tem o surgimento do rock como a gente o conhece hoje e grandes nomes como Jimi Hendrix, Ed Van Halen, Steve Vai e guitarristas que foram surgindo a partir dessas transformações do instrumento. Num primeiro momento você tinha também grandes guitarristas, mas que atuavam em outras áreas. Por exemplo, Wes Montgomery era um guitarrista que utilizava uma guitarra bastante parecida com essa aqui, certo? Uma guitarra acústica, mas era um guitarrista de jazz, então tocava um outro estilo musical.
O próprio jazz e os outros gêneros musicais que utilizavam a guitarra passaram a se valer desses outros timbres também. Então você tem hoje inúmeros gêneros musicais que utilizam quaisquer tipos de timbre de guitarra, porque a música por si só não está condicionada ao timbre. Mas muitas vezes você vai encontrar gêneros musicais que fazem usos mais amplos de um determinado timbre da guitarra. Então no caso do rock, por exemplo, a distorção está quase sempre presente, algum tipo de distorção, em algum nível, ok? E quando você tem músicas mais suaves, músicas em que a sonoridade limpa do instrumento é mais conveniente, a gente tem a sonoridade como eu demonstrei inicialmente com o som limpo. Então, esse instrumento ele não é um instrumento de orquestra, não é um instrumento típico de orquestra, mas ele pode ser utilizado uma vez que ele tem a possibilidade de tocar acordes e a possibilidade de tocar melodias. Então a gente pode tanto fazer acordes, que são notas conjuntas, como a gente pode tocar melodias, que são notas tocadas sucessivamente. Uma vez que a gente tem a possibilidade de fazer melodias e a possibilidade de fazer acordes, a gente pode adaptar esse instrumento a diversos tipos de música, porque essas demandas musicais são facilmente atendidas pela guitarra. Então eu vou demonstrar aqui uma melodia do repertório de concerto com o som limpo da guitarra. E agora com distorção. Eu disse anteriormente para vocês que esse instrumento não é um instrumento típico de orquestra, mas ele é bastante típico na música popular, de diversos gêneros diferentes, desde o jazz até o rock, por exemplo. A gente tem o blues super caracterizado pelo som da guitarra, o jazz bastante caracterizado pelo som da guitarra também, uma vez que a guitarra oferece a sua forma, dá a sua contribuição ao gênero. Você tem a música brasileira utilizando esse instrumento e variáveis desse instrumento, como por exemplo o violão, né? A gente tem na bossa nova e no samba muito comumente, são instrumentos muito similares. O rock muito provavelmente é o gênero musical que tem a guitarra como indispensável. A sonoridade do rock está muito atrelada à sonoridade da guitarra. É muito difícil a gente imaginar essa sonoridade do rock sem uma guitarra elétrica, especialmente com o uso da distorção ou overdrive, como eu expliquei para vocês anteriormente. Então você tem a atividade da guitarra de forma muito ampla dentro desse gênero e se encaixando muito bem dentro dessa proposta. Na orquestra rock, o uso da guitarra é muito semelhante ao uso desse instrumento numa banda de rock, por exemplo. Então, ela faz a função que uma guitarra faria numa banda de rock. Porém, em alguns momentos em que a orquestra deve soar mais próxima da sua forma tradicional, a gente utiliza a guitarra de forma um pouquinho mais contida. A gente utiliza o som limpo e faz a função complementar ao som da orquestra, e não mais com a intenção de adicionar o elemento rock, certo? Ao som da orquestra. Como eu disse anteriormente, esse instrumento pode ser utilizado para tocar música popular e para tocar música erudita, porque tem essa possibilidade contida nas possibilidades do próprio instrumento. Mas esse instrumento não é típico na execução de música erudita. Porém, a gente não pode se esquecer de um instrumento muito próximo desse, que é o violão de nylon, que tem uma atuação na música erudita bastante ampla, inclusive inúmeros compositores para aquele instrumento dentro daquele gênero. Já a guitarra tem uma função, a guitarra elétrica nesse caso, tem uma função de adaptar o repertório já composto para esse instrumento, de forma que você não tem relevantes compositores compondo para a guitarra elétrica o repertório considerado erudito. E isso torna ainda mais interessante o uso da guitarra elétrica na orquestra rock, que possibilita uma fusão inusitada, uma fusão não muito comum, que gera uma sonoridade extremamente interessante. Se formos considerar grandes diferenças entre a música popular e a música erudita, eu acredito que na música popular a interpretação do músico, a forma como o músico toca é muito bem-vinda e diferentes músicos irão tocar de diferentes formas e isso faz parte, é esperado que aconteça nesse repertório. Enquanto na música erudita, espera-se que as interpretações estejam muito coerentes com o que se espera daquilo que foi escrito.
Ou seja, existe menos espaço para que os músicos possam colocar as suas próprias ideias e tocar esse repertório da sua própria maneira. Então são dois universos bastante interessantes e também complementares nesse sentido. Eu vou tocar aqui alguns trechos de arranjos feitos para guitarra para as peças tocadas pela Orquestra Rock, ok? Alguns deles vocês vão notar que tem a função de acompanhamento, ou seja, é uma função de oferecer mais apoio rítmico e apoio para a harmonia, certo? Geralmente isso é constituído de acordes, essas execuções são constituídas de acordes, ok? E outras execuções em que eu faço melodia são os considerados solos, ou seja, momentos em que o guitarrista é o condutor melódico daquele trecho musical. Meu nome é Gustavo Scaranello, eu sou guitarrista da Orquestra Rock. Esse é o projeto Escola Arte do Bem. Obrigado a todos pela audiência e até o próximo episódio.